Ser doce é um assunto bem pertinente, bem dentro do que a gente tem falado, para completar nossas conversas, né? E ir acrescentando conhecimento, ir acrescentando evolução, para a gente estar aí juntos, né? É como eu digo, o meu ouvido é mais próximo da minha boca, então enquanto eu estou falando aqui, eu estou aprendendo antes de vocês. E começando a me apresentar, meu nome é Ana Cláudia Lodo Campos, sou fisioterapeuta e terapeuta. Tenho estado nessa jornada como terapeuta desde 2017, em busca aí do meu autoconhecimento, das minhas autorresponsabilidades e estar sempre... Só um momentinho aqui que eu vou... Eu lembro. Pronto. E estar sempre conectada com o meu eu, buscando ser resistente, ser resiliente e buscando estar sempre dentro da minha consciência, no que for possível, no que eu escolher, né, no que eu escolher ser. E essa caminhada é muito grande, essa caminhada é muito linda, é intensa, às vezes dolorosa. Mas estou aqui dividindo um conhecimento com você. E tudo que eu tenho aprendido, eu tenho buscado estar passando para o outro, em busca aqui de um ser humano melhor, né? Em busca de um planeta mais curado. A gente tem passado grandes desafios para poder curar nosso planeta. Então a minha contribuição aí por todos os mestres que têm me ensinado, minha contribuição para todo esse universo, minha contribuição por Deus ter me feito, por ter me posto aqui na Terra, né? Então é um tipo de uma gratidão aí, de um reconhecimento disso, da pessoa que eu sou e o que eu busco ser, hoje melhor do que ontem e amanhã ainda melhor do que hoje. E dentro do tema de hoje, seja doce, nós vamos compartilhar um pouquinho sobre comportamento, sobre pessoas. Eu creio que você já tenha se deparado com pessoas doces e com pessoas amargas. Às vezes a gente não acredita que a pessoa doce é sincera, né? Pode ser que você ache que é uma falsidade aquela doçura toda. E a gente julga a pessoa amarga. A gente não para um pouquinho para entender. A gente não quer entender, né? Dá trabalho entender o outro. Dá trabalho. É desafiador. Então a gente prefere julgar. Mas por trás de toda doçura e de toda amargura, existe uma história. Existe ali uma pessoa que precisa ser olhada, uma pessoa que às vezes foi desconectada com a sua origem. E às vezes ela traduz isso nas suas atitudes amargas, né? Nós podemos exemplificar a nossa vida com dois potes. Um pote a gente enche de realizações, a gente enche de conquistas, a gente enche de fortalezas, de resistências. E o outro pote, a gente enche de traumas, a gente enche de crenças limitantes, de derrotas, de pensamentos retrógrados que nos faz evoluir. Quando nós temos o pote, e esses potes, eles devem ser inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. E quando a gente enche mais o pote da realização, da conquista e de vida plena, e a gente chega a transbordar essa paz, transbordar essa plenitude, transbordar esse conhecimento, esse bem-estar, a gente faz com que esse pote esvazie, porque não existe coerência. Nós não conseguimos estar com esse pote cheio e esse também cheio. Não cabe dentro de nós isso.
Eles são inversamente proporcionais. E quando nós temos esse pote aqui dos traumas, das crenças limitantes, das derrotas, da depreciação de si mesmo, cheio, e isso transborda, a gente também contamina todo o nosso entorno com essa amargura, com esse sentimento, com esse pensamento e com esse comportamento. Então, para a gente ser uma pessoa doce, para a gente transbordar doçura, transbordar alegria, felicidade, plenitude, nós temos que fazer um furinho nesse pote aqui, dos traumas, das crenças limitantes, das derrotas, das frases faladas, né? Das palavras, dos títulos, dos julgamentos, para que esse pote esteja constantemente gotejando. E com isso ele vai se esvaziando enquanto você vai se enchendo de se validar das suas conquistas, se validar do seu sucesso, se validar do seu eu, se validar de quem você é, se validar do que você quer para a sua vida, seus sonhos, suas realizações. E esse equilíbrio, ele pode acontecer você entrando em contato com a sua autorresponsabilidade, o seu autoconhecimento e o seu eu, que é o que eu tenho falado aqui sempre. E mais para o final da live eu vou falar como é que você pode fazer um furo nesse pote, para que ele se esvazie e esse aqui comece a ser mais cheio do que esse. Mesmo que esse hoje na sua vida ele representa mais, você é mais representado pelas derrotas, você é mais representado pelas frases que você acredita que falaram para você, pelas palavras que você acreditou que falaram para você que você é, suas programações, suas crenças limitantes. Você pode fazer com que esse pote se enche enquanto esse se esvazie. Ou, às vezes você não consegue encher muito esse ainda, você ainda não está nesse caminho evolutivo de autoconhecimento. Mas se você drenar esse, concorda que esse aqui vai ficar mais cheio? Esse vai pesar mais? E quando esse pesa mais, você consegue ter atitudes de bondade, atitudes de calma, atitudes em paz, resoluções em paz. Você consegue ser empático, entender o outro, ser resiliente com o outro, ser resistente nas suas coisas, nas suas conquistas, persistentes nos seus sonhos. E esse aqui não vai mais fazer tanta diferença na sua vida. De vez em quando só você vai acessar esse pote e ele vai estar em eterno gotejamento, em eterno gotejar, em eterno esvair-se daquilo que não te serve mais. E eu vou mais pro final falar sobre algumas coisas que podem te ajudar a fazer isso. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre como a gente pode fazer com as crianças, para que essas crianças, esses bebês, cresçam adultos um pouco mais cheios e carregados de felicidade, de conquistas, de sonhos. Porque ninguém precisa viver com o pote dos traumas e das crenças limitantes e das derrotas e do auto-julgamento cheio. Você escolhe isso. Existem alguns padrões familiares, alguns fluxos sistêmicos que te levam para isso, mas que também dá para você olhar para isso e tentar mudar isso em todo o seu sistema familiar, até mesmo dos seus antepassados, quanticamente. Ok? Então, falando um pouquinho de comportamento com criança, a gente começa a criar um caráter, criar um ser a partir do ventre, nós mulheres, né? E os homens, eles começam a ser pais a partir do nascimento desta criança. E ele começa a ter mais função e ser mais efetiva a sua função pai a partir dos 3 anos da criança. Onde a criança, ela consegue se relacionar e entender muito a dinâmica masculina, a dinâmica do pai. E ela curte muito as brincadeiras, as aventuras, o frio na barriga, os medos, porque essa é a função do pai.
né? É trazer isso para a emoção da criança, é trazer essa convicção e essa segurança do mundo externo para a criança, formando um ser humano que tenha resiliência para lidar com o mundo externo. E a função materna, ela é defender, proteger, nutrir o filho dentro do ninho, dentro da casa, dentro da família, né? É um trazer mais para dentro. E a conexão da criança com a mãe, ela é muito intensa. E nós, seres humanos, depois que nascemos, gestamos 9 meses, depois que nascemos, demoramos ainda 9 meses para ir à procura do nosso alimento, para entendermos esse alimento, como os animais, no mundo animal, do reino animal, eles nascem, em horas eles já estão buscando a teta da mãe, já estão indo ali andando e se arrastejando e chegando ali para se alimentar da mãe. Nós, seres humanos, não. Se a mãe não nos colocar no peito, a gente vai morrer. Né? Se não tiver alguém ali nos dando esse alimento, a gente morre. Então, essa conexão da mãe com a criança é muito importante. E esse primeiro momento da criança, esse primeiro 1 ano de vida, vamos colocar assim, a criança, ela vive muito no mundo materno, no mundo da mãe. O pai, não estou falando de pais solteiros, né? Mas o pai, ele tem uma função, mas a função dele é de ser mãe também, nesse momento. Porque a função do pai, o que é? Dar mamadeira, trocar a fralda, fazer dormir, que é o que a mãe faz. Ainda não é hora do pai se manifestar com a sua função. Né? Então a criança está sempre no reino materno. E imaginando que o mundo aqui seja uma piscina onde a mãe e a criança estão no mesmo ambiente, vamos imaginar uma piscina aqui, que é o mundo onde a mãe e a criança vivem. Todo movimento que a mãe faz, a criança sente. E será que todo movimento que a criança faz, a mãe sente? Deveria sentir. Nós temos esse instinto. E quando sentimos e quando nos conectamos a ponto de, o nosso filho chora e a gente fala assim, esse choro é de dor. Esse choro é de fome. Esse choro é de sono. Por quê? Porque nós estamos na mesma vibração. Nós estamos conectados. E isso também reflete se você foi conectado com a sua mãe. Nesse momento, você traz muito para esse meio e para esse mundo materno o que você recebeu da sua mãe ou de quem fez o papel de mãe. Tem muita gente que vai para esse mundo materno sem nenhum contato com isso, sem entender nada sobre isso. E tá tudo bem, só vai ser um caminho mais desafiador para você. Mas existe a possibilidade de você conectar aqui. Existe, se você tiver a consciência disso. O aprender junto, se conectar. Mas se você estiver na dinâmica desconectada que você teve com a sua mãe ou com a função mãe com você, provavelmente nesse momento você também estará desconectado com o bebê. Por quê? Porque você não conseguiu se conectar nem com a sua criança. Porque a sua criança, ela teve muito déficit de função materna. A sua criança não foi atendida em muitas coisas que ela precisava ser atendida. Ela foi negligenciada. Então, nesse momento que a sua criança é negligenciada, existe um fluxo que te leva a também negligenciar o seu filho. Ou não. Se você trouxe à consciência tudo isso, você faz totalmente o oposto. O que você faz? Você se conecta totalmente com o seu filho. E você dá a ele o que você nem recebeu. Em alguns momentos vai ser muito mais desafiador para você. E às vezes você vai ficar muito perdida sobre isso, porque você não tem nenhum ensinamento sobre a maternagem. Mas dá certo se você se conectar. Mas vamos considerar o fato da mãe que não consegue se conectar com aquela criança. A mãe que está ali com a criança, está todo fazendo a sua função de corpo presente, mas a mente dela não está ali. Ou ela está com algum problema dentro do lar, ou ela foi
separada do pai da criança, né? Ou ela teve essa criança sozinha, ninguém nem sabe dessa criança. Então existem várias possibilidades para fazer essa desconexão. E quando isso existe, essa criança ela vai te trazer para a conexão, vai te trazer para essa consciência, porque geralmente a gente se cura com os nossos filhos, quando a gente se permite, a gente se cura com os nossos filhos, a gente cura essa nossa criança que às vezes foi negligenciada, ou às vezes ela foi super atendida, mas não era exatamente o que ela queria, era um super atendimento, era uma super proteção, mas não era bem isso que essa criança queria. Então toda falta excessiva e todo excesso excessivo traz os extremos, e os extremos eles não traz saúde pra gente. É o equilíbrio que nos traz saúde. Então essa criança ela vai ser uma criança de repente que chora muito. E pode ser que ela chore num horário em que você chorava. E às vezes acontece da sua mãe te ajudar e falava, nossa, mas você era exatamente assim. Então, olha que olhar importante para você ter em relação à sua criança e a se conectar novamente com a sua criança e tentar entender. E do mesmo jeito que você cuida do seu bebê, você pode falar com a sua criança interior também. Eu estou cuidando do meu bebê, às vezes você não foi cuidada dessa forma, às vezes você não teve um colo, mas eu estou aqui cuidando de você, minha criança. Fala para você internamente. Use isso como uma terapia, use isso como uma cura para você. A criança que chama muita atenção, ela faz tudo para chamar atenção, e essa atenção pode inclusive ser apanhar essa atenção. Essa atenção pode ser chamada a atenção. Por quê? Porque ela simplesmente quer ser olhada. E quando você repreende uma criança, você precisa olhar para ela para repreender. Então, às vezes a criança busca essa conexão com a mãe em forma de arte, em forma de fazer coisas que ela sabe que a mãe vai se irritar muito. E não é de uma forma consciente que ela faz aquilo, ela só quer se conectar, ela só quer atenção. E você às vezes não para olhar essa atenção que a criança quer, você simplesmente fica brava, porque você já está lá com o seu pote de raiva, de ódio, de um monte de coisas que as suas faltas de conquistas, com o seu insucesso, com os seus traumas que as suas crenças limitantes te trouxeram, que você não tem resiliência para estar com a criança e entender o lado da criança. A criança não sabe nada, ela vem pra gente, ela não entende nada. Nós temos que ensinar tudo para a criança. E esse tudo não é só se cuidar do corpo, ler e escrever. Esse tudo é ser um ser humano. A gente tem que criar essa criança para ser um ser humano. Criar as emoções dessa criança para ser um adulto com inteligência emocional, como a gente tem falado em outras lives. E esses recursos a gente começa a dar para a criança desde bebezinho. Como eu já comentei com vocês sobre a criança que chora no berço e ninguém entende o que essa criança quer. Às vezes ela está com uma cuidadora que cada mês é uma porque não se adapta com a família, não dá certo com a mãe. Cada vez é uma que está cuidando desse bebê, não existe uma conexão. Ela não vai entender as necessidades do bebê. Ela vai fazer aquilo que você escreveu, tal hora é isso, tal hora é aquilo, tal hora é aquilo outro. Mas às vezes aquela tal hora não é a hora disso. Às vezes o intervalo de mamar de 3 em 3 horas para a criança não é o suficiente. E às vezes é demais, a criança chega a vomitar, porque é muito para ela não precisa de tudo isso. Entende a importância dessa conexão, a importância de estar nessa piscina junto com essa criança e entender a vibração que vem, entender quando a ondinha vem, aquilo que é. E se você não teve a oportunidade de fazer isso com o seu bebê, se você foi uma pessoa que precisou trabalhar muito cedo, como foi comigo quando eu fui mãe, né? Eu falo que eu queria ter sabido disso há 11 anos atrás, para eu fazer um pouco diferente do que eu fiz algumas coisas. Porque sempre eu fui muito conectada com o meu trabalho. E eu me conectei como mãe, mas mais ou menos. Eu me conectei como mãe, mas aquela parte profissional que me realizava eu não queria largar, eu não queria soltar. E colhi frutos disso. E com estudo, e com paciência, com a ajuda de psicólogos, eu, minha filha e o profissional, nós conseguimos superar isso.
E hoje ela se conectou novamente com ela, com o que ela é, com o ser dela. Mas foi um caminho que nós precisamos percorrer. E eu cresci com ela. E ela foi me ajudando nos meus estudos também. Ela foi me impulsionando para os meus estudos, né? Foi me chamando para ir, para andar, para fazer, para descobrir. E a gente juntos conseguiu voltar de novo para essa conexão de quem é ela e eu de quem sou eu, né? Então a gente cresce junto, a gente amadurece junto, a gente vive se a gente se abrir, se a gente se tornar vulnerável para que isso aconteça. E você acha que existe algum momento em que a gente tem que parar a ação de uma criança? O que você acha? Existem momentos que a gente tem que falar basta, agora chega. Sim, existe esse momento. E como a gente avalia o momento de dar um basta e de falar para? Quando é esse momento? Esse momento é quando a criança está fazendo algo que possa prejudicar a sua própria vida. Ou está fazendo algo que prejudique a vida de uma outra pessoa, a vida de alguém, né? De alguma forma, de causar uma tristeza, de causar dor, né? Numa outra pessoa. É o momento de parar essa criança. E o outro momento de parar essa criança é quando ela pode trazer algum malefício, né? Como ela trazer algum mal para o ambiente que ela está, causar algum dano no ambiente que ela está. Vou dar um exemplo sobre isso. Quem nunca arrancou todas as panelas do armário da mãe e jogou no chão? Que mãe que está aqui assistindo a esse vídeo, que é uma live, mas vai virar um vídeo no YouTube, e teve filho e esse filho nunca tirou as panelas de dentro do armário? Todas as crianças que eu conheci da minha família fizeram isso. E eu fiz isso, minha filha fez isso. Vocês acham que é importante a criança tirar esses objetos de dentro do armário? E colocar esses objetos no armário novamente? Vocês acham que isso traz algum crescimento para essa criança? Algum benefício, alguma progressão, alguma coordenação para ela? Sim, isso traz. Então, no momento que a criança está simplesmente tirando as coisas do armário e pondo, se isso te ofende, se isso te aflige, se isso traz para fora a raiva que está dentro de você, porque nós não somos capazes de colocar raiva no outro, nós só somos capazes de desencadear a raiva que já está no outro, certo? E se você não consegue lidar com isso, talvez porque não tiveram tolerância para você, ou talvez porque o seu pote está lotado ali de traumas, está lotado de coisas, de problemas, de raiva, de ódio. E ele transborda a cada gesto que a criança faz. E pode ser que aquilo foi a quinta, sexta vez que ela fez aquilo de novo e você teve que guardar tudo e tirar tudo de novo. Mas você propôs uma outra atividade para ela? Você propôs um outro conhecer para ela? Porque eu tenho certeza que ela não gostaria de estar fazendo aquilo novamente. Ela queria estar fazendo outra coisa. Mas você tem esse recurso para ela? Você tem essa disponibilidade? Você tem alguém que faça isso com a criança? Proponha outras coisas? Porque a criança está no mundo para descobrir. Como é que a criança vai descobrir que um armário abre se ela não for lá abrir? E ela olha que aquilo acontece, ela vê outras pessoas fazendo. E se a criança tem irmãos mais velhos, rapidinho ela aprende. Mas e se ela é sozinha? Que nem eu fui ter minha irmã com 13 anos para 14. Então eu não tive uma irmã para copiar. Né? E a minha irmã, ela praticamente cresceu com adultos. Então ela teve que ir se descobrindo sozinha. Então quando você sai de si, no momento em que essa criança está fazendo algo simplesmente para a criatividade dela, para a coordenação dela e para o conhecer o mundo que ela necessita, isso tem a ver com você. Isso não tem a ver com a criança. Não tem a ver com a criança. E ela não vai entender. E também ela não vai entender porque na sexta vez ela apanhou.
E geralmente ela é muito pequenininha. E na sexta vez você gritou, e na sexta vez você não aguentava mais. Mas essa criança estava ociosa e não tinha mais nada para fazer. E como que uma criança que está descobrindo o mundo não vai mexer, fazer e querer algo para se distrair, para fazer e para realizar? É como a gente viaja. Quando você vai num lugar diferente, você vai ficar trancado dentro de um hotel, abrindo gaveta e fechando armário? Não, você vai conhecer. Aliás, dependendo da viagem que a gente faz, o hotel é o de menos. Você não quer nem gastar dinheiro com isso. Você vai gastar dinheiro com passeio, você vai gastar dinheiro com comida, com conhecer coisas. Você não quer ficar parada. E a criança é assim, imagina. Imagina. É como se a criança estivesse num parque de diversões, uma Disneylândia, e ela não poder mexer em nada. Como ela vai descobrir as coisas? Ela vai sentir as emoções? Não é possível isso acontecer se ela não mexer. Né? Então, quando isso está te irritando e você não quer mais que aconteça isso, o que você faz? Propõe outra coisa para a criança, apresenta um outro objeto para ela, apresenta uma outra coisa interessante, ou pega uma outra caixa diferente que abre e fecha e dá para ela enquanto você tira ela desse ambiente, porque se você catar ela e arrancar, ela vai gritar. Por quê? Porque ela estava fazendo algo que para ela era ainda interessante. E você vai arrancar ela desse lugar interessante, até você chegar num outro lugar que não é interessante, ela vai ter contato com raiva. Ela vai ter contato com essa sensação que você está e passou para ela. Certo? E aí, se você vai nomear isso para ela, você vai falar assim, então, essa é a raiva que eu tô. Você acha interessante você nomear e passar esse tipo de sentimento para o seu filho? O nomear é importante, mas para que você precisa fazer ele sentir isso? Tão pequenininho, já ter todos esses gatilhos para desenvolver raiva dentro dele, né? Então é importante saber como tirar a criança, né? Além do quando, né? Saber como fazer isso. Mas suponhamos que a criança está arrancando as coisas do armário e está arremessando essas coisas e tampa de vidro que quebra. Isso é perigoso para a criança? Isso é danoso para o ambiente? Ela está danificando algo? Sim, né? Sim. Então aí é hora de chegar, de se ajoelhar, de ficar de frente para a criança e falar, pode tirar tudo de dentro do armário. Atirar a tampa machuca. Isso aqui corta a mão, faz dodói, machuca, né? Se a criança já cortou alguma coisa, ela vai entender, dói, chora. Que são sentimentos que a criança já teve, certo? Embora ela possa, às vezes ela não entenda muito, mas ela se conecta, né? Também não é legal você falar, não faz isso, porque a criança ela não entende essa frase aí, não faça isso. Ela não sabe o que o não é, ela parar aquilo. A partir de um tempo só que a criança vai ter percepção do não. Ela, no primeiro momento, ela não sabe. Né? Então é importante você usar palavras como para, isso machuca o nenê, machuca. Põe a panela, tira a panela, não jogar a panela. E olhe no olho da criança, fale olhando e tenta fazer com a plenitude, falar devagar para essa criança compreender o que você quer dizer. E aí, de repente, você pode até chegar e falar assim, ó, chega, vamos fazer outra coisa, vem com a mamãe, vamos fazer outra coisa mais legal e vai tentando tirar ela daquele ambiente. Entende como é diferente de chegar, arrancar, bater? Ela não vai entender essa linguagem, ela só vai se sentir agredida. E de repente, quando ela for maior, tiver uma percepção melhor, ela vai achar que quando ela se sentir agredida, ela tem que fazer isso, ela tem que violentar, ela tem que fazer algo pro outro também. Né? De repente, a gente passa essa mensagem. Então, é importantíssimo a gente ter esse compreender, né? Que eu não tive esse compreender na época. Se eu sabia, eu não fiz. Foi depois de um tempo que eu comecei a entender como lidar com tudo isso, como fazer tudo isso. As questões de disciplina, as questões de castigo ou de recompensa, é algo também que a gente tem que ter muito discernimento onde usar, para não tornar pessoas que
que ela só responde a elogios ou presentes, ou ela só responde a algum tipo de correção, algum tipo de como é que fala a palavra? Não era correção que eu queria falar. Mas enfim, às vezes eu lembro depois. Ela só se conecta com algo assim, com algum retorno para ela doído. Ela só vai se conectar com a dor. Ela não consegue se conectar com privilégios, com ganhos, porque ela sempre foi repreendida assim, se calando, ficando de castigo, ficando em pensamento. Então pode ser uma pessoa que se torne um adulto recluso, um adulto que não se expressa, um adulto que tem medo de falar porque nunca sabe se é aquilo que ele deve fazer, porque quando ele fazia alguma coisa sempre tinha um retorno e ele nunca sabia o que era esse retorno. Por quê? Porque isso, a criança sempre faz uma coisa, outro dia ela faz, você pira na batatinha. A criança não entende esse comportamento, gente. A gente às vezes até compreende, entende, enfim, deixa passar um adulto fazendo isso com você. Tá tudo bem, a questão tá com ele, não é o dia bom dele, é o dia não, né? Mas a criança não vai entender. Ela não vai entender. E vai criando o adulto, que jeito? Amargurado, né? Um adulto que vai precisar ir em busca de algo a mais para trilhar um caminho de vida mais saudável. Uma outra coisa também que às vezes acontece na hora de você repreender uma criança, em vez de você repreender e explicar que aquilo é inadequado e pode ser diferente, né? Por exemplo, um tapa na cara de um adulto, na cara de uma criança, na cara de alguém, bater em alguém, é algo inadequado, né? Então é algo de chegar junto, segurar, olhar bem no olho. Isso machuca, isso você vai evitar fazer. Isso faz chorar, isso faz doer. Não. Você tem raiva, então você vai bater nessa almofadinha, ou aqueles martelinhos de criança que a gente compra, que ela tem todas umas molinhas que batem em algum lugar. Então você oferece algum brinquedo para a criança bater, porque às vezes ela está expressando alguma coisa dentro dela que precisa pôr para fora e ela não entende como. Às vezes até é uma expressão de tanta alegria que ela bate, porque ela não sabe o que fazer, ela tá perdida ainda em como se comportar. Às vezes ela não aprendeu a lidar com a alegria, a receber alegria com um abraço, né? Então às vezes ela tá alegre e bate. Ou às vezes ela não consegue se expressar, que nem na escolinha é muito comum, as crianças mordem, as crianças batem. Por quê? Porque elas não sabem se expressar ainda. Então elas usam a boca, usam a mão para se defender como animal. O animal usa garra, o animal morde, ele quer se defender. Então é uma defesa, não deixa de ser uma defesa, ok? E a criança tem que ser trabalhada nisso de uma forma inteligente, porque ela precisa se defender na vida. É necessário ela se defender na vida, né? Mas tem que saber como fazer isso. Que jeito que ela vai se defender na vida, né? E não é dessa forma agressiva que a gente deve orientar. E nem passar para a criança. Às vezes a criança vive num ambiente muito agressivo, né, onde as pessoas realmente partem ali para os finalmente. E ela assiste isso. Então vai ser bem desafiador para essa criança olhar o mundo e entender que ela tem que amar e que ela tem que ter plenitude, que ela tem que ter resiliência, resistência, persistência, se ela não viu isso no meio em que ela cresceu. Então é difícil ela se tornar uma pessoa doce se ela viveu nesse ambiente de tanta amargura. Entende? Então, por isso, esse abrir dos olhos sobre isso. E se você já passou da época, já passou do tempo, já estão tudo moço, você se identifica com muita coisa, mas já passou, muitas vezes você faz pelos netos, né? Então, fala, os avós só estragam. Não, porque os avós, eles entendem uma outra parte da vida que naquela época eles não entenderam. Os avós têm resistência, os avós têm resiliência, os avós têm aquele deixar ir, a maioria, tá? Tem gente que não, tem avô aí muito despirocado da cabeça, mas a maioria é isso. Então ela leva pro neto o que ela não conseguiu fazer pro filho, porque naquele momento ela não tinha recursos, né? Porque ela recebeu pouco, ela recebeu diferente do que ela quer ser e fazer. Então é mais desafiador mudar uma conduta,
Mas como avó, ela pode ter plenitude ali de acertar. Ela não tem responsabilidades profundas com aquela criança, né? Tirando as avós que criam, né? Tô falando de avós que os pais são presentes e o avô tá ali só no momento de felicidade, né? Então, é por isso que existe esse crescer e esse evoluir. E a gente cresce e evolui. Hoje, por exemplo, você já faz muito mais que os seus pais fizeram, porque você já conhece mais. E isso é bom, isso é evolução. E é para isso que estamos aqui, para andar para frente, certo? Então, nesse momento que a gente está repreendendo essa criança que vai bater num adulto, é o momento de pegar na mãozinha, falar no olho e realmente repreender, firme e claro. Com clareza para a criança, sem transmitir raiva, sem transmitir ódio. Falo, você está com raiva, ou você ficou feliz. Se você entendeu o ato, você ficou tão feliz que você bateu no rosto dela, mas abraça. Olha que gostoso sentir o abraço. E traz esse movimento para a criança sentir, né? E também aquele lá, bate, aí você faz a criança dar um beijo e abraçar. O que a criança começa a desenvolver nela? As máscaras que a gente já falou. Por quê? Porque ela entende que ela agride, ela faz algo ruim, mas depois ela chega, dá um sorrisinho e abraça, ela ganha a pessoa novamente. E vai ser aquele adulto que sempre vai fazer isso. Vai te levar pro fundo do poço, te espizinhar e depois com toda graciosidade vai chegar e vai estender o tapete vermelho para você e vai massagear o seu ego e vai fazer 1001 declarações para você. E você vai cair, porque esse adulto, ele cresceu nessa escola. Ele sabe fazer isso, certo? E aí, gente, o que eu quero deixar para vocês sobre isso? Que se você gostaria de ser tratado de uma forma doce, se você gostaria que as pessoas te respondessem de uma forma doce e agradável, é importante que você faça isso também por elas. E como ser uma pessoa doce? Buscando encher o seu pote de coisas positivas, de conquistas, de bem-estar, de se autoconhecer, de se planejar, né? De coisas que te faz ir para frente, te faz crescer. E drenar esse pote aqui de amargura, de raiva, de ódio, que foi causado pelos seus insucessos, pelos seus traumas, pelas suas crenças limitantes. E como você pode drenar isso? Olha que interessante que você pode fazer. Você pode criar recursos. Além dos todos que você já conhece, eu apresento alguns recursos que eu trabalho e que eu faço nos meus atendimentos presenciais ou online para ajudar você a resgatar tudo isso. E mesmo essa criança, e mesmo você quando bebê, você pode mudar, você pode ressignificar esses sentimentos dentro de você e ir em busca de um caminho de vida mais saudável. Dá pra gente trabalhar com a hipnose, fazendo você ressignificar sentimentos, fazendo você encontrar a sua criança, amar sua criança, cuidar da sua criança, acolher essa criança e trazer isso para o seu emocional. Podemos fazer também ressignificação levando você no EPASE, onde a gente trabalha todo o momento em que você viveu, todos os sentimentos, todas as sensações físicas dentro de um trauma, dentro de uma situação, ou progredir você para uma situação que você ainda queira, para algo que você almeja. Então a gente busca esse EPASE futuro para te levar lá adiante, porque tudo que o seu corpo já sentiu, é mais fácil você ir, você se guiar e ir até ao encontro desse objetivo que você delimitou para você, certo? Podemos trabalhar também com a constelação familiar. Eu trabalho com a constelação de bonecos. Deixa eu ver se eu consigo pôr para vocês aqui, ver um pouquinho. Vamos ver se dá certo aqui. Aqui, deixa eu ver. Dá para ver um pouquinho aqui, né? Aí. Dá para ver um pouquinho. Eu tenho que ficar com o fone aqui para vocês entenderem bem, senão a gravação não vai ficar boa depois. Eu tenho aqui essa roda, essa estrela, né? Essa estrela que representa o norte, sul, leste e oeste, porque quando eu faço online é mais fácil para a pessoa se situar aqui e me ajudar a chegar na posição que ela quer
colocar os bonecos, certo? Então, esse tablado é como se fosse a sua vida, como se fosse a sua história. Você vai montar aqui um palco e assistir como é que funciona o fluxo familiar seu. E é engraçado, né, que quando a gente começa a trabalhar com o cliente, aí ele fala assim, ai, mas eu não sei onde eu ponho, como é que faz isso? Eu não aprendi a fazer isso, eu não sei fazer isso. E é justamente esse é o lance da coisa, é você não saber como é que faz isso. Por quê? Porque isso é quântico. E aí você vai representar aqui o que é. Se você soubesse tudo como fazer, não precisaria, né? E eu vou fazer um dia um vídeo, uma live falando só sobre constelação para vocês entenderem um pouquinho a dinâmica, tá? Mas a gente sempre começa com o cliente, por exemplo, aqui vou colocar uma mulher porque eu sou mulher. Então a gente fala, posiciona você, como você se vê, como você está, né, no seu sistema familiar. Depois existem as leis que eu também vou falar para vocês, não vai ser hoje. Existem as leis do sistema. E aí a pessoa vai se conectar com aquilo que ela se sente. Se ela se sente aqui na família, se ela se sente aqui, se ela se sente no centro, se ela se sente para trás, né? Ela se coloca. Vamos por aqui, ó, ficar mais pertinho aqui. Vamos por aqui. Posicionei o cliente, eu sempre peço para a pessoa se posicionar aqui no tempo e espaço. No tempo e espaço do passado e do futuro, que eu represento com esses objetos. Aí eu falo para ela, põe aqui, representa no campo. Aí, por exemplo, ela põe, tá aqui, presente e passado, futuro e passado. E ela vai montando seus pais, aí a gente coloca lá, põe o pai, vamos pôr aqui a mãe, vamos pôr aqui o pai, tal. E vai montando o sistema dela. Dependendo a ocasião, a gente faz primeiro com a família de origem, ela, os irmãos, vamos fazer de conta aqui que tem 2 irmãos aqui, ó, 2 irmãos aqui, ok? E a gente vai montando. Depois, se der tempo, se não tiver muita coisa para fazer disso aqui dentro da sessão, a gente faz com a família atual. Ou, em uma outra situação, a gente faz a família atual. Vai depender da dinâmica, essas sessões são muito dinâmicas, não tem regra, não tem ordem, tem aquilo que você precisa contribuir com a outra. Eu, no caso, preciso contribuir com você. Então, existe essa relação nós dois aqui, nós dois, eu e você cliente, ok? É essa a necessidade, é essa a dinâmica da sessão que acontecerá, ok? E depois que montou, a gente vai analisar, porque existem regras nas leis, existem formas nas leis. E eu vou falar isso muito bonitinho para vocês um dia, tá? Bem legal. Quinta-feira não sei se eu farei a live, eu tenho um programa com a minha família e aí não sei se eu vou escolher à noite estar aqui. Mas na terça que vem com certeza eu estarei. E talvez, se for assim contribuição, se eu sentir essa contribuição para você, eu vou explicar sobre a constelação e as leis do sistema, ok? E aí a hora que a gente olha isso aqui, se você olhar isso aqui, você não entende nada. Você não sabe do que é constelação, não sabe nada. Mas a hora que você olha isso, como que isso é representado para você? Isso aqui é uma família que você entende que é uma família saudável? Como você sente isso aqui? Primeiro, essa pessoa que é minha cliente aqui, ela tem conhecimento de como ela está no tempo e espaço? Olha aqui, gente, onde está passado e futuro. E olha onde ela está. Ela está indo para onde? Para nada. Ela não entende o que é o passado dela e o futuro. Ela provavelmente é uma pessoa que ela mistura tudo ali. Ela traz as coisas do passado para o presente. Ela sofre pelo futuro. Provavelmente teria aqui uma ansiedade, uma síndrome do pânico. Seriam umas patologias que ela poderia estar desenvolvendo. Por quê? Porque ela não se conecta. Olha aqui, com quem que ela está conectada aqui? Ela tem 2 irmãos. Os 2 irmãos estão mais próximos do futuro dela. Olha aqui. Do que do passado. Então essa dinâmica já está inadequada aqui desse sistema, né? Olha esses pais sozinhos aqui no passado, olhando para o futuro, mas não tem ninguém conectado com esses pais. Tá tudo solto aqui, né? Então é isso, quando você faz uma constelação, você acaba entendendo o processo que está acontecendo no seu sistema. E depois a gente tem recursos aqui
para estar trabalhando isso e você estar sentindo diferente esse sistema e você movimentar esse sistema de uma forma em que ele venha para o mais próximo do saudável que você consiga fazer nesse dia. Às vezes a gente não consegue fazer tudo no mesmo dia, às vezes a gente não consegue fazer, certo? Mas nós sempre vamos em busca do mais próximo do saudável. O passado, no passado, os pais não são mais passado do que você? Os pais são mais passado, então eles estão mais para o passado. Os seus irmãos, eles são mais passado que você quer buscar. Eles já aconteceram, não aconteceram em relação a você? Então, o certo é eles estarem onde? Mais para trás que você, não na sua frente. Você não vai em busca dos seus irmãos, você já teve seus irmãos, né? E geralmente aqui, a gente põe aqui o menino perto do pai, a menina perto da mãe, mas olha, eles estão onde? Olhando para o futuro também, ó. Indo em direção a um futuro, certo? E aqui, ó, a cliente já veio para o centro da vida dela, ela está no centro aqui da família, né? Talvez por se sentir mais importante ou simplesmente porque ela se sente muito incluída na família. Ela poderia estar aqui num cantinho, ela começou aqui, ó, desconectada, e ela já se conectou, ela tá bem aqui no meio da família. E indo pro futuro dela. E aqui depois a gente põe o cônjuge, se ela ainda não é casada, a gente põe aqui o futuro marido, né? Como é que seria isso, se ela tá aberta para esse marido, por que que ela busca o marido? E dentro dessa dinâmica a gente vai com perguntas, né? Por exemplo, quando ela estava aqui, você está desconectada do quê? Para onde você está indo? Porque aqui ela vai para um abismo, ela cai aqui, não tem nada aqui, não tinha nada aqui, né? Tava aqui o futuro. Então ela estava indo para o nada, ela estava numa desconexão total, certo? E aí a gente encontra comportamentos dessa pessoa desconectados também. E tudo que vai contando aqui tem a ver com sua primeira pesquisa com o cliente. Né? Minha primeira pesquisa com você, por exemplo. A gente já tem uma pesquisa que eu já entendi um pouquinho a sua vida. A hora que eu olho isso aqui, eu tô entendendo totalmente o que você me falou. E se você falou algo diferente disso, ah, não, eu sou uma pessoa muito família. Ixi, eu sou junto ali, ó, minha mãe, meu pai, nós somos tudo unidos, tá tudo aqui, ó. Lembra aqui no começo? Ah, não, a gente é uma família muito feliz. Hã? Entende? Por quê? Porque o cliente geralmente ele não quer nos contar a real. Ele sempre tampa aqui, ó, o problema dele atrás de um monte de justificativas, de historinhas, certo? Por quê? Porque dói isso aqui. Revelar quem é. Dolorido isso. Então a pessoa vai ao máximo tampar isso. E a constelação, ela vem trazer clareza para a pessoa. Principalmente se a pessoa realmente tem dificuldade em ser quem ela é e mostrar quem ela é para o outro. Que ela vai fazer isso com o terapeuta também. Então, essa dinâmica aqui traz toda a consciência para você. Então, essa dinâmica não tem jeito de você falar, ah, não é isso. Você pôs aqui, você representou aqui. Depois, num momento de trabalho, que aí a gente consegue mudar alguma coisa nisso e trazer para o mais saudável. Mas é um trabalho que a gente faz durante a sessão. Ok? Gente, eu ultrapassei até meu tempo hoje, que eu não gosto de ficar até muito tarde aqui, porque eu sei que você tem outras coisas para fazer e tem que dormir, que amanhã é um dia de muitas conquistas para você e muitos projetos, muito produtivo. E eu agradeço, então, todo o carinho, eu agradeço a sua presença e esteja sempre aqui junto para a gente fazer essa troca aí, eu estar dando a você aquilo que eu tenho aprendido até aqui. E a gente se vê em breve. Mantenha aí o seu contato comigo nas redes sociais, no Instagram, no YouTube também. Na bio da minha página do Instagram tem a minha página do YouTube, você pode ir lá, tem vários vídeos para você ver. E estou aí, disponível se você precisar que acenda uma luz do poste no seu caminho para você entender melhor o que está acontecendo com você. Você pode me mandar um direct e a gente conversa, tá joia?